Bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Substantivo Coletivo. E se vocês quiserem saber por que um galinha verde não corre, mas voa, fiquem conosco. Hoje vamos falar de integralismo. Em dezembro de 2019, a distopia brasileira ganhou um novo episódio. Seria apenas mais um especial de Natal do grupo Porta dos Fundos. Mas com o empoderamento das massas bovinas, a propagação das fake news e os ataques fundamentalistas orquestrados, o vídeo em questão ganhou enorme destaque. No dia 24 de dezembro, a sede da produtora sofreu o ataque de um grupo terrorista com coquetéis Molotov. Para surpresa geral, 2 dias depois, um grupo visivelmente incel gravou um vídeo reivindicando a autoria do atentado e se apresentando como integralista. Epa, tipo aquele dos anos 30 que eu vi na escola? Sim, tipo aqueles. Mas quem eram os integralistas e o que eles defendiam? Bem, logo após a Revolução de 30 no Brasil e o estabelecimento de uma política de industrialização e de desenvolvimento do capitalismo nacional, que muitos autores chamam de Revolução Burguesa, o sistema político brasileiro era pressionado basicamente por duas frentes. De um lado, a Aliança Nacional Libertadora defendia reformas estruturais no país e tinha como seu presidente de honra Luiz Carlos Prestes. Do outro, um jornalista chamado Plínio Salgado criava a Ação Integralista Brasileira, o fascismo brasileiro. Vamos lembrar que na Europa, os anos 30 são também um momento de ascensão de esquerda, fosse ela reformista ou revolucionária, e do nazifascismo. Salgado, filho da oligarquia paulista e filiado ao Partido Republicano Paulista, chegou a entrevistar o próprio Mussolini nos anos 30 na Itália, momento decisivo para o seu encanto com o fascismo. Os integralistas brasileiros, dessa forma, seguiram a cartilha da matriz europeia, adotando um uniforme, um emblema, que era a letra sigma, e uma palavra de ordem, Anauê. Além disso, os elementos clássicos do fascismo europeu também estão presentes, como o anticomunismo, o antiliberalismo, a aliança com o catolicismo e os discursos conspiracionistas e antissemitas. Complô judaico mundial, banqueiros internacionais contra a nação e etc. O Manifesto Integralista, de 1932, deu início a um processo que marcaria a fundação da AIB ainda naquele ano, e somavam-se a Salgado figuras como Gustavo Barroso e Miguel Reale. Tipo Miguel Reale, o advogado do golpe de 16? É claro que não. O pai dele. Segundo o professor Elgio Trindade, a AIB chegou a contar com um número de adeptos que varia de 600 mil a 1 milhão no ano de 1936. Foi durante os anos 1930 que o integralismo viveu seu auge enquanto movimento de massas. Há diversos registros de reuniões, congressos e publicações integralistas no período. No ano de 1934, o integralismo proporcionou uma batalha campal na Praça da Sé, no centro de São Paulo, no episódio que ficou conhecido como a Revoada dos Galinhas Verdes. Para comemorar os 2 anos do seu manifesto integralista, a AIB convocou um ato público. A partir disso, militantes trotskistas, anarquistas e antifascistas de maneira geral, como Fúvio Abramo e Mário Pedrosa, criaram a Frente Única Antifascista. Posteriormente, o Partido Comunista do Brasil também se juntou. A FUA conseguiu impedir que a manifestação ocorresse, e o combate deixou 30 feridos, 3 policiais mortos, 3 integralistas mortos e um estudante antifascista morto. Os integralistas apoiaram o golpe do Estado Novo em novembro de 1937, pois perceberam ali uma possibilidade de implementação de um regime inspirado no fascismo, e disso eles entendiam. Contudo, rapidamente Vargas decretou o fechamento da AIB, que em março de 1938 teve a sua última ação pública com esse nome, uma tentativa de golpe no Palácio da Guanabara. O golpe fracassou, mais de 1.000 integralistas foram presos e Plínio Salgado se exilou em Portugal até o final da redemocratização. De volta ao Brasil e com a fundação de novos partidos políticos, Plínio Salgado funda o Partido da Representação Popular, elegendo-se 2 vezes deputado federal. E mais, nas eleições de 55, o próprio Plínio Salgado se lançou candidato à presidência da República, obtendo 8% dos votos. O mais chocante é quando olhamos para o estado do Paraná. Plínio Salgado fez 24% dos votos, somente 1% a menos que Juscelino Kubitschek e 5% a menos que o vencedor naquele estado, Adhemar de Barros. Em Santa Catarina, Salgado fez 17%. Pouca gente dá bola para a atuação política do integralismo entre 1945 e 1964, mas segundo o professor Gilberto Calil, ela foi muito importante para consolidar o caráter burguês e conservador da democracia do período. O PRP desempenhava um papel mediato, assumindo tarefas de médio e longo prazo,
como a sistemática propagação do anticomunismo e a permanente afirmação de uma concepção excludente de democracia. Entre 1945 e 1964, o integralismo reformulou sua estratégia, abandonando a perspectiva de assalto ao poder a curto prazo e optando pelo enquadramento na ordem institucional vigente. Em 1966, com o ato institucional que extinguiu os partidos políticos na ditadura, os integralistas ingressaram na arena. Com a morte de Plínio Salgado, em 1975, o movimento rachou, e desde os anos 80 possui frentes nazistas, aliadas a skinheads e carecas do ABC, frentes monarquistas, mais ligadas ao catolicismo conservador e à ala mais militarista. O maior grupo hoje em dia, a Frente Integralista Brasileira, não reconheceu a autoria e inclusive condenou a ação terrorista ao Porta dos Fundos. Atualmente, a FIB é muito próxima do PRTB, o partido do Levi Fidelix, e do vice-presidente da República, o general Mourão. Quem diria que os fascistas teriam diálogo com o governo, né? E o Fúvio Abramo socou integralista no meio da Paulista. Tem essa música? Não, tô inventando agora com essa música aí que você botou pra tocar. Se não tem, deveria ter. É, porque eu queria.